senhor presidente, meu irmão, meu amigo, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho cada vez mais aprimorado da TV Senado, Rádio Senado, da Agência Senado. Eu não gosto de repercutir, senhor presidente, senhoras e senhores, notícias trágicas. Mas em virtude da atual conjuntura nacional, onde paira sobre todos os brasileiros o risco de uma enorme tragédia, essa repercussão torna-se necessária e eu diria até útil, como um dever. No último dia 17 de agosto, enquanto essa casa realizava em seu plenário, e eu quero cumprimentar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente fez aqui uma sessão memorável, histórica, sobre o julgamento em curso no STF, que pode descriminalizar o porte de drogas no Brasil. Acontecia mais um violento assassinato do Brasil, que tem tudo a ver com o tema que o STF, de forma usurpadora, tomou para decidir algo que o Congresso já decidiu 2 vezes. A médica Thalita Fernandes, de apenas 28 anos, foi brutalmente esfaqueada enquanto dormia por seu namorado, que confessou ter tido um lapso de memória após o uso de cocaína e êxtase no dia do crime. Esse caso, que não é isolado, mas são sinais do universo, de Deus, da natureza, como você queira chamar essa força soberana, exatamente no momento que a gente está vendo essa ameaça do Supremo, tanto não é isolado que nos remete a outro caso que chocou todo o país recentemente, senador Cleitinho. Foi o assassinato de 4 crianças dentro da creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, senhor presidente. Em abril, o inquérito policial concluiu que o assassino era viciado em drogas e, em virtude disso, tinha tido alucinações naquela véspera, naquele dia trágico, que foram confirmadas num depoimento em prantos da sua própria mãe. Tais episódios reforçam a importância da sessão de debates que o presidente Rodrigo Pacheco teve o cuidado e fez questão de presidir a maior parte do tempo aqui na última quinta-feira. Foram cerca de 4 horas de debates, ouvindo a todos, um ambiente totalmente includente, democrático. E meu querido vice-presidente dessa casa quase bicentenária, veneziano, unanimidade dos especialistas que aqui vieram contra a descriminalização desse porte. Todos, em uníssono, ressaltaram as críticas ao julgamento em curso do STF, com o propósito de declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei 11.343 sobre drogas, que significa, na prática, a legalização completa do uso da maconha e, consequentemente, o tráfico de pequenas quantidades de drogas sendo institucionalizado no Brasil. Foi impressionante a quantidade de senadores que passaram pela sessão, mais de 20 falaram, outra dezena passaram por aqui, num dia que geralmente é um dia que já estão retornando para casa numa quinta-feira à tarde. Esse julgamento, senhor presidente, atenta contra a independência dos 3 poderes da República, pois invade ostensivamente a competência exclusiva do Poder Legislativo de legislar. E nesse assunto especificamente,
o Congresso Nacional tem atuado positivamente, em sintonia total com a vontade da grande maioria da população brasileira, eu diria mais de 80%, e esse número foi relembrado por vários participantes aqui, 80% do brasileiro, no mínimo, é contra a legalização das drogas, basta você ver as pesquisas de opinião sobre o tema, de vários institutos, diga-se de passagem. Prova disso é que duas leis foram amplamente debatidas e aprovadas pelas duas casas. Você tem uma matéria, presidente, que se debate a exaustão há décadas aqui, o Congresso não tem se omitido, é justamente essa questão sobre drogas. É um assunto que mobiliza tanto a Câmara como o Senado Federal. Uma das leis foi em 2006, no governo Lula, e outra em 2019, no governo Bolsonaro. Detalhe, a ampla maioria das duas casas votou a favor e os dois presidentes da República, com vieses diferentes, políticos e ideológicos, sancionaram a lei. Em ambas, foi mantido o artigo 28, que tem o objetivo de inibir o consumo e dificultar ao máximo o tráfico de drogas. Poderia aqui, senhor presidente, destacar os vários pronunciamentos técnicos de renomadas instituições, como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne cerca de 10 mil médicos. Estiveram aqui, nessa tribuna onde eu estou, fazendo pronunciamento na última quinta-feira, naquela sessão histórica. Eu podia falar também do senhor Kevin Seibert, que foi consultor sobre política de drogas, tanto nos governos George Bush, governo republicano, como no Obama, governo democrata, passando por vários outros presidentes, ele que é uma sumidade na questão de políticas públicas sobre drogas nos Estados Unidos. A gente leu aqui uma nota dele falando da tragédia que foi liberar em alguns estados americanos. Aumento de acidente de trânsito, criança intoxicada com pai que esqueceu chocolate, bolo de maconha. É uma tragédia sem precedentes lá nos Estados Unidos. O aumento do consumo, a explosão de crimes, enfim. Num de seus últimos estudos, o Kevin Seibert demonstra o fracasso da flexibilização do uso de drogas no Colorado e Washington. Poderia também falar sobre os documentos publicados pela CNBB, Confederação Nacional de Bispos do Brasil, por praticamente também todas as igrejas evangélicas do país que se manifestaram contra o porte, e pela Federação Espírita Brasileira, representando essas três congregações, a grande maioria cristã desse país, que, segundo o IBGE, representa 92% da população brasileira. Mas eu quero concluir esse pronunciamento com um dos depoimentos mais emocionantes que nós tivemos aqui naquela tarde inesquecível da quinta-feira, na sessão de debates. Foi uma mãe que representa a dor de milhões de mães e pais brasileiros que convivem com o flagelo de um filho dependente de drogas. Célia Regina de Moraes, que dirige a instituição Desafio Jovem do Brasil, relatou um pouco dos tormentos anos que passou tentando resgatar seu filho do submundo das drogas. Em 1989, aos 11 anos de idade, ao ser campeão paulista de natação, tinha todo um futuro promissor pela frente, mas teve a sua vida destruída pelo vício. Se eu me der um minuto apenas, eu consigo encerrar. Graças a Deus, esse Senado da República se levantou e certamente assumirá seu dever constitucional, impedindo o STF de legislar contra a população brasileira
que não quer a legalização da maconha. Olha, eu recomendo a quem está nos assistindo, nos ouvindo, que porventura não pôde participar, acompanhar a sessão da última quinta-feira de debate sobre descriminalização do porte de droga, que assistam o depoimento dos, não digo nem dos cientistas, dos especialistas que aqui tiveram, do Brasil inteiro, mas o depoimento da dona Célia, que hoje dedica a sua vida com compaixão, com gratidão, para resgatar outros jovens, já que o filho dela foi tragado para as drogas, é emocionante. E Deus nos abençoe, nos guie, nos conduza para que esse Senado preserve essa nação da tragédia do interesse de bilhões de dólares de quem comercializa esse produto. Muito obrigado.